E aí galera, tudo bom? Aqui é o Vini, tá? Do canal Bioanimals. Eu vim gravar um vídeo aqui, na verdade, falando sobre um tema. O que acontece? Eu sempre trabalhei em loja, tá? Recentemente trabalhei em muitas lojas de aquarismo, tá? E tem um problema que é muito recorrente, né? Lá quando a gente tá na loja, chega o cliente, né? Vem explicar a situação, que é um problema que normalmente o pessoal peca muito, né? Eu vim gravar um vídeo, na verdade, explicando para vocês um pouco sobre essa questão, tá? Que basicamente é a alimentação, né? A alimentação hoje em dia acho que é um dos erros principais dos aquaristas hoje em dia. Eu acho que eu posso dizer até que, se não for o principal, tá? Muita gente perde peixe hoje em dia por conta de alimentação. É porque é um problema que é muito silencioso, às vezes a pessoa não consegue ver notoriamente o que está acontecendo, mas é um problema que realmente acontece muito, tá? Eu separei aqui uns tópicozinhos aqui. A primeira, de longe, eu acho que o problema maior, tá? É o excesso de alimentação. Porque o que acontece? O peixe ele tem ciclos, né? Ele tem fases da vida. O peixe ele acabou de nascer, né? Ele tem um metabolismo X, né? Um peixe juvenil tem um metabolismo Y e um peixe adulto tem um metabolismo W, por exemplo, tá? Um peixe quando ele é filhote, o metabolismo dele é muito mais acelerado do que um peixe adulto, né? Naturalmente isso vai ocorrer. E o que acontece? Quando um peixe é filhote, por conta do metabolismo acelerado, é até aceitável que às vezes você dê uma alimentação 2 vezes ao dia, né? Ainda assim, ainda mesmo que eu prefira que você alimente 1 vez ao dia, tá? Mas é bem aceitável, tá? Eu acho que até dá para levar. Mas quando o peixe começa a ir para fase juvenil e fase adulta, você dá um excesso de alimentação para o peixe, acaba prejudicando primeiramente a longevidade do peixe, tá? O peixe ele reduz essa longevidade, então ele vive menos, né? E também vai acabar sendo um peixe com excesso de carga proteica, às vezes de nutrientes que ele não precisaria. Então, até porque o peixe na natureza, o que acontece? O instinto do peixe, né? Ele tende ao seguinte: na natureza, ele não sabe se ele vai comer todo dia, tá? Então, o instinto do peixe, eu falo, é como se ele se quisesse sempre se alimentar para garantir a alimentação dele amanhã, né? Então, por isso que você não pode lotar seu peixe de comida só porque o peixe está pedindo, né? Ele não sabe que no aquário dele, amanhã ele vai ter comida normalmente, porque você que vai dosar essa alimentação para ele. Mas na cabeça do peixe, né, entre aspas, o instinto dele prevalece que ele se alimente sempre. Então acaba que o peixe ele tem esse instinto de sempre querer comer mais e mais e mais. Então tem que ser muito dosado para que não tenha algum tipo de problema futuro, tá? Isso principalmente na fase filhote para juvenil, tá? Quando isso é na fase adulto, principalmente, porque quando o peixe está adulto, o metabolismo dele está muito mais lento, então ele não reage à alimentação da mesma forma que ele reagiria quando ele era filhote. Então você tem que ter uma alimentação muito mais regrada. Eu costumo dar aqui no meu aquário o seguinte: a semana tem 7 dias, né? Ele come apenas 3 vezes na semana, tá bom? Como? Todo final de semana eu dou uma alimentação um pouco mais cheia, né? Com rações, mix de rações que eu tenho aqui. Uma mix de ração específica para cada peixe, eu vou explicar isso já já. Mas eu também dou filé, tá? Eu dou alimentações complementares como barata, grilo, né? Oscas, por exemplo, eu amo insetos, tá? E crustáceos. A alimentação base de oscas na natureza são crustáceos e insetos, não são peixes. Obviamente eles comem peixes, são peixes oportunistas, mas a alimentação base deles são crustáceos e insetos, tá bom? Então o dou também vai complementar e vivo. Só que o vivo eu costumo dar, é nem vivo, eu abato o peixe na hora, eu trago o peixe vivo, abato da forma mais sensata possível, né? Se é que tem como isso, e ofereço pro peixe ali, geralmente na mão, né? Normalmente os peixes que eu vou dar vivo, né? São que pré-abatidos, são as arraias, o jacundá, né? E a pole, tá? Por conta que a pole, esses peixes que eu falei, são peixes mais tendencialmente carnívoros, né?
quase não chegam a ser piscívoros, mas são peixes carnívoros, né? Eles precisam de uma carga proteica mais bruta, tá? Já os outros peixes eu evito, tá? Peixe que não precisa disso. E para isso você tem que ter uma gama de rações para atender cada peixe específico. Eu sei que muita gente evita, eu sei que muita gente usa principalmente ração de tanque, né? Aquela ração de engorda para tilápia, por conta de preço, eu sei, obviamente, mas eu não aconselho. Aquela uma ração que é para você pegar o peixe e engordar para comer. Não uma ração para você criar peixe, tá? Criar peixe você tem que ser uma ração específica, bem nutrida, específica para cada tipo de peixe. Oscas, citrinelo, por exemplo, o zebrinha, a petênia, que na petênia não, porque a petênia é um carnívoro já, né? Mas a maioria dos ciclídeos no geral são onívoros, né? O Green Terror, né? Então você tem que ter ração de onívoro. Ah, mas eu tenho ração de carnívoro, tá errado. Você pode usar como complementação? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas você tem que ter uma ração base para ela. Então, se eu tenho Oscar, eu tenho que ter ração de onívoro, não de carnívoro. O peixe não é carnívoro, ele é onívoro. Você pode dar uma complementação, assim como eu faço. Eu tenho em torno de 4 a 5 tipos de rações de onívoros diferentes, para cada uma tentar atender aquilo que o peixe necessita. Né? Porque às vezes uma ração é bom em uma coisa, só que é ruim em outra. Aí para garantir eu já pego logo de 5 tipos diferentes, que é já para nutrir bem o peixe. Tá? Quando o peixe é herbívoro, tem tendências herbívoras, né? Então você tem que ter uma ração de herbívoros, por exemplo. Ó, uma ração de herbívoros, né? Você dá para o seu peixe herbívoro. Tá? Para o seu peixe onívoro, se dá uma ração onívoro. Tá? Tem essas da Poitara e tem outras também, né? São muito boas essas da Poitara, tá? Então você tem que regrar muito bem o tipo de alimentação que você vai dar. Até porque é o seguinte, se você ficar dando uma ração de carnívoro para um peixe herbívoro, uma ração de herbívoro para um peixe carnívoro, a curto prazo você não percebe, mas a longo prazo o peixe vai ficar um peixe com baixa imunidade, um peixe deficiente, um peixe que não vai reagir, certamente vai ter uma deficiência fisiológica que vai causar um estresse muito grande no seu peixe no futuro. E para o aquarista também, porque vai ter que gastar dinheiro comprando remédio, correndo contra o tempo para tentar salvar o peixe por algo que ele podia ter resolvido antes. Tá? Eu não estou falando isso, tipo assim, banalizando o tipo de ração, obrigando a comprar. Mas quando a gente tem um animal, a gente tem que ter a coerência nesse sentido, a gente tem que ter a alimentação específica para aquilo que o peixe precisa, tá? Mesmo não adianta você querer pegar, sei lá, um leão e querer ficar enfiando alface nele. Ele pode até comer, mas uma hora ele vai reagir da forma pior possível. Vai acabar morrendo, vai acabar ficando doente, entendeu? Então você sempre busque dar o alimento certo para o seu peixe. Se o peixe precisa de algo, você dê aquilo para o seu peixe. Se o peixe é piscívoro, dá peixe, não tem pra onde fugir, né? Óbvio que quando é questão de peixe em si, você pode trabalhar com intervalos de tempos maiores. O peixe ele tem uma carga bruta de proteínas e etc., que é muito proveitosa, algo que demora para o peixe assimilar e digerir, tá? Então você consegue trabalhar, por exemplo, tem peixe hoje, você consegue ficar 1 ou 2 dias sem comer, tá? O peixe, no caso, tá? Então o peixe aí daqui 2 dias ou um dia, o peixe pode comer de novo, tranquilo? Outra coisa, jamais dar carne bovina e carne de frango, tá? Por quê? Tem gente que dá, inclusive é muito pregado isso, tá? O peixe ele as pessoas tendem a dar carne bovina e carne de frango, de ave, para os peixes, né? E muitas vezes tem muita gente que dá e não dá problema nenhum, tá? Eu conheço gente que dá a vida toda, nunca deu pepino, tá? Mas o que acontece? O peixe, ele tem enzimas digestivas lá, né? E as enzimas do peixe assimilam muito mais facilmente a proteína que ele é acostumada e biologicamente feita a se alimentar do que uma proteína de carne bovina e de ave. Então, quando você dá carne bovina de ave para um peixe que não é acostumado na natureza e fisiologicamente a se alimentar daquele tipo de alimentação, ele vai acabar como é que eu posso dizer? Ele vai tender a ter problemas intestinais por conta disso. Pode dar constipação, hidropsia, que é um problema que dá muito, né? Então você tende a deixar o peixe propício para esse tipo de problema que você poderia ter evitado não dando esse tipo de alimentação.
tá? É bom sempre, por exemplo, o peixe ele come peixe, um tucunaré, por exemplo, piscívoro. É um peixe piscívoro, ele é acostumado a comer peixes. Dê peixe, tá? O sistema intestinal do peixe, do tucunaré, é acostumado a digerir peixe. Então ele aproveita mais do animal, né? Por exemplo, você dá um pedaço de filé e um pedaço de frango, sei lá, e um filé de tilápia. Vou dar um exemplo bem por fora, mas dá para entender. Vamos supor que você deu dois pedaços, um de filé de frango e um filé de tilápia. Se o peixe é acostumado a comer peixe, na natureza, que ele vai comer, né? O corpo dele vai aproveitar ao máximo aquilo porque ele reconhece, né? O corpo reconhece e é acostumado a gerar aquele tipo de alimentação. Então ele vai consumir ao máximo que pode aproveitar para o peixe essa alimentação e vai defecar menos, sacou? No caso da ave de frango, não. Ele vai aproveitar bem pouco e o resto vai virar apenas fezes, tá? Então você está praticamente aumentando a carga de dejetos do seu aquário, porque o peixe não vai assimilar bem, o peixe vai ficar faltando proteína, as fontes de alimentação que ele vai precisar, né? Por conta de uma alimentação errada. Então você tem que buscar sempre dar aquilo que o peixe precisa, né? Não aquilo que, às vezes, sei lá, o que tem, né? Por isso que é sempre bom você buscar nesse sentido, tá? Outra coisa que eu queria falar é com relação ao jejum, tá? Tem muita controvérsia, tá, com relação a isso, mas assim como eu falei lá na frente, antes, né, na verdade, eu particularmente gosto de fazer jejum em peixes juvenis para adultos, dentro de uma rotina, tá? Não é simplesmente, não vou alimentar hoje e pronto. Não. Meus peixes, eles são acostumados. Sempre que eu dou uma carga de ração, é uma carga de ração muito grande, né? Porque são muitos peixes, você pode ver que são muitos peixes. Eu dou a ração hoje, no dia posterior, eles ficam sem se alimentar, tá? Sempre quando é só ração. Quando é ração, vivo, filé, etc., eles ficam de 2 a 3 dias. Por quê? Meus peixes são grandes. O sistema metabolismo deles é muito lento. É um peixe que já está com seus 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. Então, o metabolismo dele não trabalha da mesma forma de quando ele era filhote. Então, você tem que trabalhar da forma que o seu peixe tá. Né? Se o seu peixe está filhote, você pode até dar um luxo ou outro de fazer todo dia. Às vezes, 2 vezes ao dia, se o peixe estiver bem pequeno. Agora, um peixe adulto, você fazer isso é dar sentença de morte. Né? Você tá, como é que fala? Jogando lá pro alto a proteína, carga orgânica, dejetos, etc. do seu aquário. Então, seu aquário sempre vai trabalhar ali na tampa, né? Quase para abrir. Então, tipo assim, você fica fora o peixe, né? Você tira a longevidade do peixe, assim como você tem no início. Então, não tem vantagens, na minha opinião. Então, é sempre bom dosar bem a sua alimentação, do que você vai falar, do que você vai... como você vai alimentar seu peixe, tá? Eu falo isso principalmente não porque você não pode alimentar todo dia. Você até pode, em dosagens corretas, tá? Muita gente erra na dosagem, principalmente com jumbo. A pessoa quer alimentar demais, quer que o peixe cresça demais, não tem paciência. O peixe, ele vai apresentar o que você espera no tempo certo. Você tem que entender que o peixe tem o seu tempo de crescimento, o peixe tem o seu tempo de metabolismo, o peixe tem um tempo de ficar top. Você tem que respeitar esse tempo, você tem que cumprir esse tempo, porque senão vai chegar uma hora que o seu peixe vai apresentar um resultado que você não esperava e você vai ficar um ano, vamos supor, sei lá, um exemplo, você queria um tucunaré de 40 centímetros, você tem um tucunaré de 10, eu quero alimentar ele logo, botar ração demais e blá blá blá, o peixe crescer rápido. O peixe vai ter um crescimento acelerado demais, não vai ser no tempo certo, uma alimentação às vezes exagerada, vai tirar o tempo de vida do seu peixe, né? E vai chegar um peixe, às vezes, vai chegar no tamanho, mas vai chegar não da forma que você queria, vai ficar um peixe paia, com cor opaca, porque não foi criado da forma correta. O peixe para apresentar o melhor resultado de coloração, de formato, tudo tem que ser criado da forma correta. Dê paciência, dê tempo ao peixe. Cria ele certinho, sem acelerar demais. Se o peixe precisa comer de tal hora, dê em tal hora. Não fique afobado com relação ao crescimento do peixe. Porque senão no final das contas, você poderia ter um peixe de 40 centímetros mais top, que às vezes um top legal que você queria, e pode ter um peixe de 40 centímetros que às vezes não tem a cor que você desejava por conta da criação. Na maioria das vezes é erro nosso, tá? Óbvio que cada peixe tem a genética, tem padrão, etc. Mas na maioria das vezes o erro
né? Nesse sentido, quando o peixe tem a genética, mas não chega, é erro do aquarista, tá? Normalmente é o aquário como condição total, parâmetro certo e alimentação, tá? O que me falar mais basicamente era isso, tá? É porque é um erro, é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia pelo menos nas lojas, inclusive antes de loja, já em WhatsApp, Instagram, etc. Dúvida que o pessoal pergunta muito, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu queria passar pra vocês, tá? E é isso, galera. Quem gostou do vídeo, dá o like, curte, bota em comentário, bota sua opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, eu tô falando aquilo que eu acho que pode ajudar alguém ou outro, né? Alguém aí do outro lado, tá? Mas demais é isso, viu, galera? Obrigado.